Olá, pessoal. Eu sou André Viana, eu sou médico endocrinologista do Centro de Diabetes Curitiba e, primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente, né, para pegar mais informações de educação na parte de diabetes, principalmente diabetes tipo 1. Lembrar que isso aqui é uma transmissão ao vivo, nós estamos falando ao vivo para todo mundo aqui, uma realização da Novo Nordisk, em parceria com a Momento Diabetes. E hoje nós temos convidados muito especiais, pessoas de primeira aqui, para falar sobre alimentação, vontade de carboidrato, e também vão falar um pouquinho de como manejar o diabetes em situações especiais, aquelas situações que fogem da rotina do dia a dia, e às vezes quem tem diabetes fica um pouco sem saber o que fazer, sem saber como conduzir. Então vai ser bem interessante acompanhar até o final, vai ter muita dica importante aí, tá? Outra coisa que você já pode começar a mandar pergunta, né? Você pode mandar perguntas, nós vamos procurar responder o maior número de perguntas possíveis. Elas já podem ser enviadas desde já. Você pode ir enviando perguntas durante a apresentação, conforme elas forem surgindo, que a gente vai selecionando, vai tentar procurar responder a maior parte das perguntas possível. Você vai também acompanhar, vai ser bem interessante, fique até o final, porque nós vamos ter uma sessão prática no final com a nossa nutricionista. Ela vai ensinar uma receita prática para se fazer em casa. Vai ser um brigadeiro de banana, que ele é zero açúcar. Então, é um brigadeiro que todo mundo pode comer, não tem açúcar, bastante gostoso, e também uma receita de sal light. É uma forma de você diminuir o consumo de sódio, o consumo de sal, né, no dia a dia. Então, vale a pena aí acompanhar, né, até o final aí, que vai ser bastante interessante. Além das dicas, nós temos receita prática do dia a dia. Tá? Então, esse é um evento, lembrando, a Novo Nordisk, em parceria com a Momento. E queria também dizer que nós não podemos, nesse evento, falar sobre produtos, sobre nome de remédio, sobre nome de medicação. Então, qualquer informação sobre produtos da Novo Nordisk, tem o site na tela, que você vai poder acompanhar aqui, e se precisar, anota que você pode pegar mais informação sobre produto farmacêutico. E eu queria apresentar nossos convidados de hoje, o Dr. Mauro Scharf, que é médico endocrinologista, está aqui com a gente, médico endocrinologista do Centro de Diabetes Curitiba também, meu colega aqui do CDC, né, Mauro, colega de trabalho. Temos a doutora Ana Cláudia Ramalho também, da Universidade Federal da Bahia, professora, endocrinologista, colega, amiga nossa também de Salvador, que está aqui conosco. E temos com nossa convidada especial também, a nutricionista, a doutora Marta Módio, que vai estar com a gente também, dando dicas, mostrando as receitas para nós, tá? Então, gente, fiquem à vontade, já mandem suas perguntas, vamos colocando, enchendo a gente de perguntas aqui, que a gente vai, com o maior prazer, tentar responder todas, ou pelo menos a maior parte delas, né? Agora, doutor Mauro Scharf joga a bola para você. Vamos começar aí com algumas dicas aí de situações especiais, como manejar essas situações especiais no dia a dia da pessoa com diabetes. Mauro, está contigo. Tudo bem, André? Tudo bem, meus amigos? É um prazer e uma honra estar entre amigos queridos aqui de tanto tempo e mais ainda pessoas que estão sempre envolvidas no cuidado e na educação das pessoas com diabetes. Então, para mim, muito orgulho e muita honra poder trocar um pouquinho de experiência. Isso aqui não é aula, tá certo? Isso aqui é um bate-papo realmente para que a gente possa, então, trazer aí informação de relevância e conteúdo com dicas muito práticas das coisinhas que a gente faz. Tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, porque coube a mim, nessa live aqui, a gente falar de situações especiais de quem tem diabetes tipo 1, né? Ou seja, das pessoas que são tocadas aí pelo diabetes. Então, eu trouxe situações especiais na rotina da pessoa com diabetes tipo 1, lembrando que a pessoa com diabetes ela não tem uma limitação, não tem nada que ela não possa fazer. Ela quer mergulhar, olha que legal aqui a turma mergulhando, olha aqui a gente escalando, quem me conhece sabe o quanto eu gosto disso, festando aqui, dançando, pedalando, viajando, até de balão, pode andar, pode fazer, certo? Basta a gente ter os cuidados e as dicas que vêm hoje aqui são para a gente conseguir desenvolver melhor isso. Então, eu estava falando dos feriados religiosos, tá? Esses feriados religiosos, eles podem ser muito específicos,
Tem dias que eu digo que a gente não quer lembrar muito do diabetes, né? A gente quer festar, está muito feliz, está empolgado com alguma situação, é lícito isso, tá? É compreensível totalmente, tá? Mas vamos lembrar que tem situações como na religião judaica, o Yom Kippur, e no islamismo, o Ramadã, onde as pessoas têm que jejuar durante o dia. Então lembrem-se que quem tem essa religião, você não é obrigado a fazê-lo. Você está dispensado de fazê-lo, mas a gente entende como médico plenamente que você queira fazer. Tá? Muitas vezes todos os amigos na escola estão fazendo, tá numa escola hebraica, numa escola muçulmana, e as pessoas optam por esse período de jejuar. Converse então com os médicos de vocês para que haja uma redução de dose, para que vocês não façam hipoglicemia durante o período do dia de jejum, né, e que vocês possam então compensar e receber, quando vocês vão se alimentar depois do pôr do sol, no período da noite, né, vocês fazerem, então, um ajuste da insulina. É bem importante carregar sempre também coisas para não ter hipoglicemia, porque esse é um período que a incidência aumenta bastante da hipoglicemia. Tá? Mas lembre, você é dispensado e se quiser fazer, conte com a gente aqui, que a gente vai montar um esquema legal para você. Tá? Eu também estava falando das festas mais comuns no Brasil, Natal, Ano Novo, a Páscoa, as festas cristãs, né? Gente, muito cuidado, né? Todo ano eu tenho pacientes que me ligam na véspera dessas festas, eu estou lá preparando o meu peru, né? E alguém me liga, né, que um paciente deu entrada, uma pessoa com diabetes deu entrada, né, no hospital por hiperglicemia, por alteração muito grande do nível de glicose, né? As cetoacidoses, elas são mais frequentes nesse momento porque a gente se esquece, né, de algumas vezes dos nossos controles. Então, muito cuidado com as hiperglicemias e também com as hipos. Porque como eu como mais, às vezes fora da minha rotina, alimentos que eu não conheço muito, eu acabo, então, tendo que usar mais insulina para correção e muitas vezes eu faço hipoglicemia. Também na Páscoa, as diarreias são muito comuns. Criançada menor ganha lá o ovo da avó, do vô, do tio e de repente resolve experimentar um pedacinho de cada um deles. A glicemia vai lá em cima e às vezes os efeitos gastrointestinais, as diarreias acometem também. E para os maiores de idade, aqui o álcool também é uma coisa que nós vamos abordar já já. Como é que a gente tem dicas aí para abordar isso, né? Então, sempre moderação, sempre ajustar a insulina, não precisa comer a festa inteira, escolhe as coisas gostosas, conta aquele carboidrato, ajusta a tua insulina e vai festar com consciência. Aumente a monitorização glicêmica ou em pontinha de dedo ou no seu sensor. E, gente, vamos abusar das receitas alternativas. Nós temos hoje aqui a doutora Marta, nutricionista, que vai nos ensinar a fazer um brigadeiro de banana. Eu já estou doido aqui para aprender, eu adoro cozinhar, para quem também não sabe que dessa bom. característica. E eu queria pedir para a Marta 2 dicas também, por exemplo, para o Natal e para a Páscoa, né, para evitar um pouco essas hiperglicemias. Que alternativa esperta a gente pode ter também aí, Marta? A gente tem muitas receitas para usar nessas datas e para apresentar para as pessoas que estão com a gente que não conhecem também. E priorizar o chocolate amargo, cacau, que é excelente. Uhum. Muito bom, Marta. Você deve ter bastante gente aí que pede muita dica nessas épocas para você, para poder festar sem se incomodar tanto com a hiperglicemia, né? Sim, sim. E também para quebrar aquela monotonia, sempre as mesmas receitas, apresentar coisas novas. Muito legal. Marta, tô louco para ver tua receita, daqui a pouquinho você entra com ela, tá bom? Aguardem. Legal, legal. Então, juntando já em festa, né? Festa e álcool tá meio ali. Então, o álcool, tá? A gente tem que ter um cuidado especial aqui com o álcool. Deixa eu voltar lá, que pulou lá para o final. Não sei o que aconteceu. O álcool, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado especial com o álcool. E as dicas, uma dica que eu dou importante, se você for beber, tá? Comer pequenas porções de carboidrato junto com o álcool. Então, vá comendo mais vezes e maiores quantidades se você tiver numa atividade física. É muito comum, por exemplo, estar ali uma rave, né, uma festa, se você for beber e for exercitar, dançar, por exemplo, ou fazer, né, uma atividade física junto, cuide, coma mais vezes, porque a hipoglicemia pode vir. A hidratação também é muito importante. O macete é intercalar entre uma bebida ou outra, de preferência não mais do que 2, pessoal, tá? Mas intercalar a hidratação e durante, o antes e o depois também bastante água, e medir mais vezes, conheça mais e conheça o comportamento, porque cada bebida, né, o destilado, o fermentado, ele pode ter uma diferença no seu corpo. Tá? Não vá dormir com glicemia baixa. Tá? E a gente dá a dica aí de tomar um leite, por exemplo, um leite integral que tem o carboidrato que age na hora e a proteína e a gordura que age depois.
tá? Para segurar. E se fizer atividade física, tá certo? Também tem que cuidar aí com mais carboidrato de noite, talvez botar um achocolatado junto para você evitar a hipoglicemia, porque infelizmente, né, meu Batman desmaiou lá depois da festa, né? Infelizmente a hipoglicemia pode acontecer com mais facilidade. E gente, aqui vai uma dica minha. Cuidado com os energéticos. Os energéticos, eles têm muita cafeína, eles fazem uma hiperglicemia inicial que parece nos proteger e eles anulam o efeito depressor do álcool. O álcool deixa a gente, depois de algum tempo, para baixo, né? Mas o energético, ele tira essa impressão. Então, as pessoas acabam bebendo muito mais, sem falar que o energético tira o gosto ruim do álcool, né? Então, um uísque, uma vodka, o energético dá aquele gostinho docinho e a pessoa acaba bebendo mais. As hipoglicemias piores são pós-energético e uma das maiores armadilhas de hoje. E eu queria pedir para a doutora Ana, que está com a gente aqui também, que é uma médica com bastante experiência aí no tratamento de pacientes, de pessoas com diabetes, né, que nos desse a dica do outro lado, né, porque não é só na hipo, né, que a gente tem que se preocupar. Eu acho que a hiper também pode chamar atenção, né? O que você pode nos dar de dica para a turma que está nos vendo aí também? Mauro, a gente sempre pensa na hipoglicemia mais ligada ao álcool e é real. Só que muitas vezes o paciente bebe comendo, come muito, belisca muito e não toma o bolos. Então, a ideia é tomar o bolos quando estiver bebendo e comendo e depois, no final, porque a hipoglicemia posterior, aí sim, tomar proteína, como você falou, diminui a dose no posterior, porque as pessoas comem e esquecem de tomar o bolos enquanto está comendo, batatinha frita, aipizinho, os petiscos, né? Muito bom, Ana. Então, ó, eu falei muito da hipo, mas vamos lembrar da hiper também. Tem gente que vai beber, já sabe da hipoglicemia e não toma insulina. Não pode, gente. Tá? Então, essas dicas aí vão ajudar vocês de uma forma significativa. Agora, outra coisa que aflige muito são os dias de doença, tá? Quando a gente adoece. Então, se eu ficar doente é perigoso? Claro, ficar doente é perigoso para qualquer pessoa, especialmente para a pessoa com diabetes. O que a doença pode fazer? Um resfriado, uma gripe, qualquer condição que faça a gente vomitar ou ter diarreia, né? Infecção em geral pode subir o açúcar no sangue. Também estresse. Tá? Eu tenho, por exemplo, algumas pessoas que eu vejo que na véspera de fazer prova, por exemplo, a glicose fica lá em cima, né? Ou vai ter uma conversa cabeça aí com o namorado, por exemplo, a glicemia fica onde ninguém sabe, lá em cima. Cirurgia também, de médio, grande porte, pode também alterar a glicose. Então, muito cuidado, né, porque períodos de doenças assim podem afetar diretamente a glicemia e expor um risco maior de cetoacidose, por exemplo, né? E o Covid também, né? A gente vai deixar para as perguntas, porque pode ser que apareçam perguntas por aí, a gente vai também tirar qualquer dúvida de vocês, né? Mas o que a gente faz, né? Verifica o açúcar no sangue a cada 4 horas, faz a pontinha de dedo ou o sensor mais vezes, se você puder, né? E fazer o teste de cetona, né? Se o nível de açúcar estiver acima de 240, em alguns guidelines, 250, ou se o seu médico pedir. Está doente, está com a glicemia mais alta, faz o teste de cetona e liga para o médico, entra em contato, se a cetona que dá para medir tanto na urina quanto no sangue, né, aparecer. Dependendo do resultado, o médico pode sugerir que você tenha que ir até o hospital, até o serviço para fazer uma hidratação ou para fazer alguma correção. E aqui eu queria alertar vocês sobre o nível de cetonas, tá? Quem tem o medidor, e muitos aparelhinhos medem no sangue, como fazer a ponta de dedo você mede no sangue? Se tiver abaixo de 0,6, ok. O meu jejum prolongado pode fazer isso, outras situações podem fazer um pouquinho de cetona no nosso organismo. O esporte excessivo, etc. Um consumo de gordura pode fazer. Tá? Mas se ficar entre 0,6 e 1,5, gente, cuidado, isso é um sinal amarelo. Tá? Você vai ter que aplicar mais insulina e já vai dar um aviso para o seu médico, vai se hidratar mais. E passou de 1,5, quanto mais alto, além de 1,5, o seu risco de cetoacidose, ele está presente. Aí já não é sinal amarelo. Aí já é aumentar a insulina, aumentar a hidratação, se não estiver vomitando, e conversar com o seu médico para você poder, muitas vezes, fazer esse atendimento hospitalar. Nunca pare completamente a insulina, tá? Se tiver situações como vômitos e diarreia, por exemplo, que você não esteja conseguindo comer e vomitando, a tua glicemia pode, ao invés de subir, baixar. Tá? E é um erro parar a insulina, mas a redução, às vezes, dela pode ser bem significativa. Reduzir 50%, 60%, 75%, às vezes, pode ser necessário nesses casos. E, às vezes, né, não dá para parar a insulina, mas você pode, se não estiver parando nada, ter que tomar um sorinho com glicose para te
abastecer e não ter dificuldade, né? Mas ela pode aumentar também, e aqui eu vou deixar uma dica para vocês: cuidado com os corticoides. Tá? O corticoide é uma medicação muito receitada hoje para infecções, tá? Mas avise sempre o médico que, se ele precisar realmente do corticoide, que o seu diabetes vai lá em cima, e às vezes a necessidade de aumentar em 50%, 60%, 70% até a dose de insulina, de acordo com o tipo de corticoide que você usar, tá legal? Evite a cetoacidose, glicemias acima de 250, pessoal, atenção, certo? Meça a acetona, ou na urina ou no sangue, como eu já expliquei, tá com muita sede, ou procure ajuda urgente se começar a ter náusea, vômito, a respiração ficar mais rápida, ter dor de barriga ou sonolência, porque essa é a cetoacidose batendo na nossa porta. Gente, isso aqui, eu não quero me ater a isso, é uma tabela, e cada médico pode ter uma orientação diferente, mas são ajustes de insulina, tá? Quando a gente tem a presença da cetona. Então, eu vou me ater nesses dois últimos aqui, ó, a hiperglicemia, tá? E a presença da cetonemia sinal amarelo, tá? E da cetonemia sinal vermelho, tá? Aumentos de 15% a 20%, contato com o médico e muitas vezes procurar o hospital. Cada médico pode te dar uma tabelinha dessas, assim, direcionada ao teu controle, tá legal? Vamos falar aqui de viagem também, esse é um assunto bacana. Bacana, corta um pouquinho o coração, né? Porque eu viajo muito. Eu sei que tem um outro viajante aqui, que é o doutor André, que está aí, que viaja muito comigo. A doutora Ana também viaja bastante, a Bianca também, né? E a gente está meio limitado de viagens ultimamente, né? Mas que cuidados eu tenho que ter aí para viajar, tá? Primeiro, levar toda a minha insulina e uma insulina extra. Nem sempre é fácil comprar insulina fora, tá? Se eu uso seringa, levar seringas extras. Se eu uso canetinhas também, levar uma caneta extra, pode acontecer de quebrar lá. A mesma coisa para os aparelhinhos de glicemia. Esse já é mais fácil comprar. A maior parte dos países, em farmácias, você pode ter aquele que não você está habituado a usar, mas dificilmente você vai ficar na mão. Se você é usuário de bomba, tá, ou de alguma monitorização contínua, lembrar dos descartáveis. Gente, acredite, eu já tive gente que viajou para os Estados Unidos, chegou lá com a bomba e chegou assim: meu Deus, eu não tenho o meu catéter, eu não tenho o meu sensor, e agora? Então, os usuários de bomba também levar a insulina basal, uma insulina basal e uma insulina rápida, tá? A bomba pode pifar lá fora. Eu já tive paciente que a bomba pifou, até conseguir outro, até uma orientação, né, você tem que ter a canetinha na mão. O glucagon e o teste de cetona são duas coisas que ninguém esquece. Gente, glucagon é que nem seguro de carro. Ninguém reclama que não bateu o carro, tá certo? E que daí teve que renovar. Ai, que saco, tem que renovar, né, o meu seguro, mas eu nem usei esse ano, ninguém roubou meu carro. Glucagon é a mesma coisa. Ninguém deve reclamar que venceu, tem que jogar fora, né? E falar assim: ah, que droga, não usei, tive que jogar fora, não tive nenhuma hipoglicemia grave. Lembrem de levar o glucagon de vocês, porque ele pode ajudar muito numa situação rara, mas fora de rotina, em viagem, isso pode acontecer. Tá? Levar sachêzinho de glicose e um cartão de identificação médica. Peça para o seu médico em português e em inglês. Essa aqui é só o modelinho que eu uso, ó. O meu paciente leva, né, o telefone meu, o meu e-mail, né, as vezes que ele tem que checar a glicose. Isso para um acampamento que ele vai também é importante para as pessoas que vão cuidar dele, ou o médico que pode eventualmente interagir com ele lá fora. As situações que ele tem que fazer, tá? Então, e ainda tem uma declaração que ele pode portar os seus insumos nos aeroportos. Olha aqui uma malinha que eu coloquei para vocês aqui, com as canetinhas, com os sensores, com o lencinho de papel, com o álcool, tá? Com os sachêzinhos de glicose, né? E transportar na bagagem de mão. Não despachem isso, gente. Tá? A bagagem se perde e chega sem nada lá. E o porão do avião, com as temperaturas e a pressão, podem danificar alguns desses equipamentos e a própria insulina. E eu queria perguntar para um grande viajante que tem aqui, que é o doutor André, sobre a questão do fuso horário, doutor André. Essa é uma dificuldade que muita gente tem, né? Se eu vou viajar para a Europa, se eu vou vir da Europa para cá, às vezes tem 5 horas, 6 horas de fuso. Como que você dá de dica, que dica prática você daria para os nossos amigos aqui, né, de como mudar as insulinas ou como manejar as insulinas no caso de grandes fusos horários, doutor André? Mauro, boa pergunta, né? Você vai viajar para a Europa, por exemplo, vou dar um exemplo simples, você vai para a Europa e você vai para um país onde tem 4 horas a mais de fuso horário. Então, você está indo para esse lugar, o teu dia vai ficar 4 horas mais curto. Então, se o teu dia é 4 horas mais curto, você tem que tirar da dose da tua insulina basal desse dia
essas 4 horas, tem que tirar a proporção de insulina que você não vai precisar para o teu dia, porque o dia é mais curto. Você vai diminuir a dose de insulina basal nesse dia. Se você está voltando da Europa para o Brasil, por exemplo, o teu dia vai ficar 4 horas mais longo, pode ser 5 horas mais longo. Então, você vai precisar mais insulina basal proporcionalmente. Então, é só fazer o cálculo proporcional de quantas horas você vai ganhar e quantas horas você vai perder, dependendo se você está indo de um lado para o outro, e também ficar mais atento às doses do bolos também. Última coisa, quem usa bomba de insulina não precisa fazer isso, tá? Quem usa bomba de insulina só ajusta o horário da bomba quando chega. Isso é a coisa mais importante, tá ok? Vamos lá, Mauro, temos mais um minutinho. Essa era a pergunta da bomba, você já se adiantou, André, mas muito legal. Então, essa dica é bacana. O André falou 4 horas, 24 horas, 4 horas é 1/6, aumenta ou diminui 1/6 da dose, por exemplo. Tá? Do jeito que ele explicou ali, tá bom? Mas muito obrigado pelas dicas, André. Eu sei que você é um grande viajante e você não ia me faltar com essa. Não ia, não. Então, beleza. E para a gente finalizar, e daí eu vou devolver a palavra para o doutor André, que está moderando aí gentilmente o nosso debate, e vamos falar um pouquinho da menstruação, tá? Isso é uma das coisas que deixam nossas meninas malucas. Os meninos também, às vezes, né? Tá? Porque muitas vezes tem alterações humorais aí, que eu não posso nem brincar com isso aqui, senão eu já vou levar bronca, né? Mas o que acontece quando a glicemia, então, quando a menina está menstruada, o que acontece com a glicemia dela, tá? O nível de açúcar ele pode ficar mais difícil de controlar nesses períodos do mês, tá? A concentração hormonal que muda na mulher pode aumentar a resistência insulínica. E o ganho de peso pode causar resistência insulínica e também pode levar a períodos muito irregulares do ciclo menstrual. Então, cuidado com quem está usando anticoncepcional também e com quem está ganhando muito peso. Essas duas coisas podem dar uma bagunçada. Especificamente na menstruação, o que ocorre é que naquele segundo período depois da ovulação, que é a fase lútea, que a gente chama, né, aumenta muito a progesterona e isso está linkado, então, com a resistência insulínica aumentada. Então, as meninas precisam, muitas vezes, de doses bem maiores. Eu tenho pessoas que eu ajudo aqui, que eu cuido, que precisam de 20%, 40%, 50%, geralmente 20%, 15% a 30%, vamos dizer assim, tá? E cuidar da dieta, da alimentação nesses períodos, cuidar da atividade física também é importante, tá? Então, aumente temporariamente a insulina, pode ser, se você não se conhece, ainda 10%, 15%, até 20% no começo, discuta com o seu médico e se observe para ver como é que isso se comporta no seu corpo. Pode aumentar também a insulina rápida, às vezes, na hora das refeições, se você sente que você tem hiperglicemia depois da alimentação. E se na bomba de insulina, aí tem 2 dicas para vocês. A primeira é usar o basal temporário, certo? Quando os teus problemas são mais curtos, quando essas hiperglicemias são por menos dias, você pode ir usando o basal temporário. Ou você pode combinar com o seu médico de fazer um perfil B na bomba de insulina. A gente coloca um perfil B, tem o perfil A e o perfil B, e o perfil B já contempla esse aumento de insulina nesse período menstrual. E cuidados alimentares, com o sono, com o humor, com a atividade física também podem ser úteis. E nesse ponto aqui eu queria pedir uma dica para a doutora Ana, porque eu li uma vez, doutora Ana, um trabalho que a senhora publicou, vou chamar de você porque você é minha amiga, né? Que você publicou no Diabetes Care, e você estudou bastante esse comportamento feminino, né? Do que acontece na menstruação, e eu sei que você tem uma pérola para contar para a gente aí desse estudo, né? Que dica você pode dar para as pessoas, doutora Ana? Mauro, é exatamente isso, né? Na fase 2, a progesterona sobe, a glicemia sobe, mas não são em todas as mulheres. E uma coisa que a gente observou e que nos outros estudos mostra é assim, nas que tem, elas têm todos os ciclos, mas tem as que não têm. Portanto, se você tem essa alteração, você precisa de um ajuste em todos os ciclos. Se você não tem esse perfil, você não vai precisar desse ajuste, ou seja, quem tem, tem todos, quem não tem, não tem. Maravilha. Bom, eu agradeço, eu estourei meu tempo aqui, mas fiz uns bate-bolas também, acho que foram bastante úteis para todos. Eu agradeço, só que eu esqueci que não pode apertar a mão, então eu vou deixar para vocês aqui o meu namastê, eu escolhi desses 4 que tem aqui o meu namastê, e vou ficar por aqui também para fazer um bate-bola com meus amigos. Devolvo a palavra e a tela para o doutor André, e agradeço a todos aí. Excelente, Mauro. Olha, dicas fantásticas para quem está assistindo. Acho que quem está assistindo, pelo menos, pode aproveitar 2, 3, 4 dicas. Aí acho que boa parte dessas dicas fazem parte do dia a dia das pessoas e, às vezes, sempre surge dúvida. Foi fantástico. Adorei as dicas. Aprendi também com você, Mauro. E assim, ó,
enquanto você foi falando, foi chegando pergunta, né? Tem muitas perguntas aqui, eu acho que nós não vamos conseguir responder todas, mas vamos já tentar começar com algumas delas aqui, né? Olha só, a pergunta que chegou de como manejar o fenômeno do alvorecer e o aumento da glicemia que acontece no café da manhã. A pessoa pergunta se deve corrigir antes, se deve dar bolo, além do bolo alimentar, deve corrigir antes. Uma pessoa com diabetes tipo 1. Essa pessoa que escreveu tem diabetes tipo 1. O que a gente sabe é que muitos de nós têm muita resistência à ação da insulina, principalmente no período da manhã. Nós secretamos cortisol, hormônio de crescimento à noite, e não espantem vocês, não se espantem ninguém, que de manhã todos nós vamos precisar de mais insulina. Então, geralmente, nas regulagens, converse com o médico de vocês também, isso é muito importante, né? Quem sou eu aqui para, sem conhecer alguém, dar uma dica dessas? Mas, de uma forma geral, você vai precisar de uma quantidade muito maior de insulina, certo? De manhã, você vai ter que aumentar, às vezes, a conta da relação de insulina-carboidrato, ou ter um fator de sensibilidade mais agressivo nesse período. Então, lembre-se que se você usa o mesmo fator todos os dias, converse com o seu médico que às vezes ele vai ter que ajustar esses fatores de forma diferentes. Aparelho de destro e aparelho de cetona, qual a diferença? Hoje existem no mercado aparelhos que fazem as duas coisas, né? Destro vem do destrozol, que é a glicose, né? Então, aparelho de medir glicose ou glicemia. Né? E tem aparelhos que, no mesmo lugarzinho que você encaixa a sua fita de glicemia, você encaixa a fita de cetona. Nós não podemos falar nome de marcas aqui, tá certo? Mas se você fizer uma pesquisa rápida no seu Google, aí você vai encontrar quais são os equipamentos hoje que permitem fazer as duas coisas. Para quem não encontra, tem uma fitinha que mede na urina também. Só que essa não é o ideal, porque às vezes essa cetona já pode ser antiga, da noite anterior, por exemplo, de uma hipoglicemia, pode não refletir a realidade. O ideal é que a gente faça na pontinha de dedo. Excelente. Olha, chegou mais uma aqui. Alguma dica para a pessoa com diabetes tipo 1 que precisa fazer uma cirurgia? Muito boa pergunta, né? Então, a dica principal, de mãozinha junto, assim, fale para o seu médico, vamos fazer essa cirurgia, ser a primeira do dia, tá? Muitas vezes você vai ter que adaptar suas doses de insulina, não pode suspender a insulina na maior parte dos eventos, mas muitas vezes vai ter que diminuir se você for ficar em jejum. Então, o ideal é você fazer uma jogadinha entre você, seu médico e o anestesista que vai te acompanhar. O cirurgião também é importante porque ele vai dar informações do porte da cirurgia, certo? E do tempo que vai durar essa cirurgia, da complexidade dela, para que você, junto com essa equipe que vai te operar, eu no caso, né, a gente possa fazer as reduções, tá? Eu tenho certeza que tem colegas com bastante experiência também, se alguém quiser dar uma dica sobre cirurgia, André, eu sei que você também tem muitos pacientes com a cirurgia, doutora Ana também, por favor, fiquem à vontade. Doutora Ana, você é nossa convidada especial, você tem prioridade. Não, essa dica que Mauro deu, eu acho que é fundamental, a questão de ser a primeira cirurgia do dia. E Mauro e André, uma coisa que sempre me preocupa é que, assim, para os médicos que são de outra área, ou para o próprio paciente, ele acha que ele tem que suspender a insulina. Então, sendo um paciente com diabetes tipo 1, ele tem que manter a insulina basal, porque ele pode fazer uma cetose. Paciente com diabetes tipo 1 não suspende a insulina basal. Nem cirurgia, nem nenhuma condição. Então, eu acho que o importante é a insulina basal, com bomba, sem bomba, ela deve sempre ser mantida. É o nosso meio, eu digo nosso porque eu tenho diabetes tipo 1, é o nosso meio de sobrevivência. Tirou a insulina basal, as coisas vão dar errado. Isso aí, Aninha, obrigado. Eu mando meus pacientes fazer, não tirar a insulina basal, às vezes reduz só um pouquinho a dose, mas eles não, né? E dependendo do tamanho do jejum, e fazer as correções com a insulina bolos de 4 em 4 horas. É o que eu costumo mandar fazer. Alguns médicos mandam fazer um pouquinho diferente, mas nada muito diferente disso aí. Mais uma pergunta aqui, Mauro. O paciente que tem diabetes tipo 1 tem alguma limitação para fazer tratamento odontológico? Não tem, André. Tá? Assim, via de regra, os tratamentos simples são iguais, e se a glicemia estiver bem controlada, pode fazer tudo. Tá? O problema são os pacientes que estiverem agudamente descompensados, então os procedimentos mais invasivos, que vão ter sangramento, que vão ter incisão, certo? Aí eles têm que ter cuidado. E os pacientes que tenham complicações crônicas, esses também têm que primeiro ajustar essas complicações, ajustar o controle metabólico para daí ser
fazer um procedimento mais invasivo, tá? Mas os procedimentos leves, uma obturação, um cuidados de higiene bucal, de profilaxia, os procedimentos simples qualquer pessoa pode fazer. Só cuidado com os procedimentos mais complexos, tá? Porque esse sim, daí tem que ver se o seu estado agudo e crônico permitem fazê-lo com segurança. O Mauro Scharf tinha um monte de perguntas aqui, muitas perguntas chegando. Eu não tenho mais tempo para passar as perguntas para você, mas a gente vai ter um tempinho no final para mais questões também. E muitos agradecimentos chegando pelas dicas, muitos elogios que estão chegando aqui. E as pessoas que estão assistindo, todo mundo que está assistindo, pode continuar mandando perguntas que a gente vai procurar selecionar, juntar as perguntas que são parecidas para fazer. Vamos tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Mandem perguntas, mandem à vontade, ok? Então, muito obrigado, Paulo. E eu gostaria de convidar, já foi apresentada, já participou, né, a doutora Ana Cláudia Ramalho, de Salvador, que está aqui para falar para a gente, assim, acho que um dos assuntos que mais cria dúvidas em quem tem diabetes, que é a questão da dieta, da alimentação. Então, a doutora Ana vai falar sobre alimentação, sobre contagem de carboidratos. Tenho certeza que vai esclarecer também muitas dúvidas de quem está assistindo. Doutora Ana, fique à vontade, a palavra é sua. Espera aí que eu estou aqui compartilhando. Eu tenho certeza que você vai ser campeã de dúvidas e perguntas agora, Ana. Vou compartilhar, espera aí que eu estou... Espera aí que já vai. Antes de você começar a falar, Ana, já chegaram mais de 20 perguntas sobre alimentação. Só para você ter uma ideia, como a turma está interessada no assunto. É porque, como teve aquela queda, aí caiu um pouquinho e saiu. É o compartilhamento de tela. Você quer entrar com Marta aí um pouquinho? Enquanto Quer que eu compartilhe para você, Ana? Eu posso ir passando. Eu não estou conseguindo compartilhar, André. Você consegue para mim? Eu vou tentar fazer isso para você, então, porque, assim, eu consigo fazer daqui também. Vamos ver se eu consigo fazer esse compartilhamento. Depois daquela queda, eu não estou conseguindo. Eu estava aqui cuidando das perguntas, já chegaram muitas perguntas para você. Antes, você nem começou a falar, já chegaram as perguntas aqui. Aparece a minha tela aqui compartilhada? Aparece. Joia. Então, só me manda a hora que eu tenho que passar as próximas, eu vou passando, tá ok? Tá, joia. Vamos lá. Então, pessoal, a minha parte é uma parte bem interessante. Essas dúvidas foram baseadas em dúvidas do dia a dia de vocês, nós, como profissionais, percebemos, e eu, enquanto paciente com diabetes tipo 1, também observo. Então, a gente vai falar de... Me ajuda com dicas práticas para eu contar carboidrato, qual é a diferença entre diet, light e zero. Como eu conto gordura e proteína, e por que eu preciso de insulina para correção e para carboidrato. E depois, no final, uma dicasinha sobre os apps para contagem de carboidrato. Aí você tem exatamente como é que eu começo uma dica prática para eu contar carboidrato. Então, normalmente as pessoas ficam muito assustadas com a questão da contagem, acha difícil, complicado, mas tem formas mais práticas da gente fazer. Então, por exemplo, quando você pega esses manuais, essas tabelas de contagem, às vezes elas assustam. Eu coloquei aí uma tabela que vocês podem ver, tem vários dosagens de carboidrato de pães. E se vocês forem ver, eles são muito próximas. 25 gramas de carboidrato um pão, 30 gramas outro. Então, a gente pode arredondar tudo para um múltiplo de 5 e considerar, por exemplo, os pães 30 gramas de carboidrato. Se vocês forem pensar, por exemplo, os biscoitos, o biscoito maisena tem 4 gramas de carboidrato, o biscoito água e sal tem 6, o biscoito creme crack tem 5, a gente pode considerar que todos os biscoitos têm 5 gramas de carboidrato. Arroz, o arroz tem 5 gramas de carboidrato a colher de sopa, aí você vai para o integral, tem 4,
o lilás tem 6, e aí vai. Então, isso às vezes confunde. Todos os arroz têm 5 gramas de carboidrato, para feijão também. Dessa forma, para quem não tem o hábito, ou não gosta de fazer cálculo em celular, ou de usar aplicativo, pode fazer as contas, somando tudo para um múltiplo de 5, e depois vai dividir pelo fator, a relação carboidrato-insulina que seu médico lhe deu. Que, para simplificar, sendo um múltiplo de 5 é melhor. Tá? Então, aí, por exemplo, eu exemplifiquei. Os pães, você pode considerar todos 30. A maioria tem próximo disso. Vamos lá. Aí, por exemplo, eu coloco um exemplo de uma contagem simplificada. Então, um café da manhã, onde você já parte de ter memorizado isso de uma forma aproximada. Então, o pão já é 30, meio mamão papai já é 15, você fica com um número inteiro, e se você for dividir por um número inteiro, é bem mais fácil. Então, 50 dividido por 10, você já tem a dose, para quem não quer fazer. Isso evita também com que o paciente que não isso é uma questão de personalidade também. Às vezes a pessoa não é minuciosa, ela não quer ficar fazendo muita conta, isso pode ajudar e faz com que você, de alguma forma, se você estiver comendo mais, você vai tomar mais, se você comer menos, você vai tomar menos. Ok? Vamos lá. Uma coisa que sempre é uma dificuldade, gente, eu não sei para vocês, assim, eu sempre sinto dificuldade com isso, é a questão do que você não tem, assim, colher de sopa, né, uma medida exata. Por exemplo, eu boto aí na foto purê de batata, mandioca, e do lado esquerdo as frutas. Então, o purê de batata, mas isso é muito chato. Ficar pesando sempre, para muitas pessoas, não é possível. Então, qual é a sugestão? Vocês pesam uma vez, veem quanto deu de gramas, quanto deu de carboidrato e fotografam visualmente com o olho. Então, por exemplo, eu aprendi que um prato cheio de purê de batata tem X gramas de carboidrato. Toda vez que eu vou comer, meu olho fotografa aquela porção e ali eu aprendo. As frutas, a mesma coisa. Melancia é difícil, olha a fatia fina, a fatia média, a fatia grossa. Pesa uma vez, fotografa com o olho e aí você já vai aprender. Das próximas vezes, não é necessário ficar toda vez que vai comer uma fatia de melancia, ficar pesando. Aí você aprende, fotografa com o olho, é o aprendizado visual. Mauro, você quer falar alguma coisa aí, Mauro, em relação a essa questão da aproximação? Mauro está mudo. Desculpe, vou ativar o meu som aqui, que eu não queria atrapalhar. Está ativado já? Sim. Fale aí em relação às crianças, Mauro, porque Isso é um processo que é interessante para os adultos. Mas vamos pensar um pouquinho nas crianças pequenininhas. A gente pode fazer também dessa forma? Então, depende da criança e depende da fase que ela está. Eu tenho uns pequenininhos, bem pequenininhos, de 2 aninhos, 1 aninho, que às vezes arredondar 5 gramas para cima ou para baixo pode mudar, já tem que aproximar a dose da insulina também. Então, pode ser feito para muitas faixas etárias, mas para aquelas pessoas que têm uma sensibilidade insulínica maior, o próprio paciente vai sentir se a precisão para ele importa ou não. Tá? Então, muitos pais que têm a facilidade de fazer, eu incentivo. Aqueles que têm dificuldade de fazer, eu adapto como você, Aninha. Então, aí você vai da nossa arte aqui de ver a facilidade da pessoa. Isso, vamos lá. E aí, no próximo, eu mostro exatamente um trabalho, só para a gente poder ficar o próximo aí, André, um trabalho para a gente entender mais. Por exemplo, esse trabalho foi feito com crianças, adolescentes entre 9 e 17 anos, né, com bomba e sem bomba, e eles usaram a mesma dose de insulina, que foi para 60 gramas de carboidrato. Só que um dia eles comeram 50, outros 60 e outros 70. Se vocês forem olhar aí os gráficos, a glicemia pós-prandial não variou tanto. Ou seja, em crianças maiores, como o Mauro citou a questão das crianças menores, em crianças maiores, no caso, esse trabalho foi feito acima de 9 anos, aí já perto de entrar na adolescência, isso funciona, né, Mauro? Porque a dose aumenta. Então, essa variação de carboidrato de 10 para cima, 10 para baixo, não parece não trazer nenhuma repercussão
na glicemia pós-prandial. Então, isso é uma coisa que pode simplificar a vida da gente, porque os erros acontecem em termos de contagem, e aí a gente tem um substrato para poder entender que isso não vai comprometer tanto a glicemia pós-prandial dentro dessa faixa aí de 10 gramas de carboidrato em crianças maiores e adultos. Ok. Bom, a segunda dica que eu gostaria era sobre os Diet Light Zero. Isso é sempre muito confuso, né? E assim, é interessante porque quando uma criança ou um adulto tem um diagnóstico de diabetes, a pessoa vai correndo para a loja especializada comprar produto diet, enche a casa de produto diet, como se o produto diet fosse liberado e tudo. A gente precisa entender primeiro o que é. O produto diet, no geral, ele é um produto que não tem açúcar, tá? Mas não ter açúcar, gente, não quer dizer que não tem carboidrato. Vamos entender. Ele tem que vir escrito diet sem açúcar ou zero açúcar. Existem outros nomes para o açúcar. Sacarose é açúcar, glicose, dextrose, açúcar invertido, açúcar demerara ou açúcar mascavo. Tem gente que acha que açúcar mascavo não é açúcar. Porque é açúcar mascavo, porque é natural. É açúcar. O produto diet, ele pode não conter açúcar, mas ele contém outras fontes de carboidrato, por exemplo, frutose, lactose, amido, maltodextrina, que vão aumentar a glicemia. O meu receio sempre em relação à questão do produto diet, quando o paciente compra, é que ele acha que é liberado. Ou seja, não tem açúcar, não vai mexer com minha glicemia. E isso a gente tem que ter cuidado. O light é aquele alimento que tem uma 25% de redução de alguma coisa que normalmente é em termos calóricos. Então, é um produto bem interessante para quem quer perder peso. E o zero, que é uma nomenclatura mais recente, é a ausência de algum nutriente. Se for o açúcar, vai vir escrito zero açúcar. Então, vamos lá? A pergunta que vem é vantagem para o paciente com diabetes usar um produto diet? Vamos ver? Será que é sim ou não? Depende. Vamos lá. Se você pega um cookie, às vezes as pessoas acham que estão comprando um cookie zero açúcar e que não tem carboidrato. Olha aí na tabela. 8 unidades tem 14 gramas. O outro que não tem nada de zero açúcar nem nada tem 20 gramas. Quer dizer, uma diferença pequena em termos de carboidrato. Ou seja, tem que tomar bolos de insulina na maioria dos casos, dos pacientes que usam insulina no lanche. Fato de ser zero açúcar, mas tem outras fontes de carboidrato. Vamos ver agora outro exemplo. Outros produtos, às vezes, por exemplo, a geleia tem uma redução considerável, né, de carboidrato. Você pega, por exemplo, a geleia que não é diet, tem uma colher de sopa, 21 gramas de carboidrato. A geleia diet tem 6 gramas de carboidrato, não vale a pena, tem 4 vezes menos. Para que usar uma geleia normal se a geleia diet vai aumentar menos minha glicemia? A gelatina é outro produto, a gelatina tem 0 de carboidrato. Então, se eu posso usar um que tem 0, por que é que eu vou usar um que tem 6 gramas? É pouco? É, mas a gente vai estar deixando de estar ingerindo esse carboidrato. Vamos lá. A outra coisa, saindo do Diet Light Zero, a outra coisa que, hein, meus colegas, é uma dificuldade para a gente orientar, é em relação a como eu conto proteína e gordura. Isso tem sido um grande debate em congressos nos últimos tempos. Eu trouxe aí para vocês verem uma imagem aqui de um paciente de domingo de noite para segunda de manhã, olha a glicemia dele aumentada, isso foi pizza, sem usar bolos para proteína e gordura. Então, como é que a gente faz para comer pizza? Cada fatia tem em torno de 25 a 30 gramas de carboidrato, se é massa fina ou massa grossa. Você multiplica o número de fatias por isso aí. Então, eu comi 2 fatias, 2 vezes 30, 60 gramas de carboidrato. Você divide por sua relação carboidrato-insulina, digamos que é 10, eu vou tomar 6 unidades. E a gordura e a proteína da pizza, que vai ser convertida em glicose, porque toda vez que existe um excesso de gordura e proteína, ela é convertida. Nós precisamos fazer com que tenha insulina para este percentual. A gente aumenta 30% a 35% na dose para gordura e proteína que vai ser convertida.
Então, digamos, daí daria 6 unidades, mais um produto, 8 unidades. 50, para quem usa bomba, 50% no momento e 50% você distribui entre 3 a 5 horas. Isso varia muito. O que é que a gente tem que ver? Tem que testar. É como atividade física, a gente tem que testar. Eu testei 3 horas, acordei ainda com a glicemia alta. Eu vou empurrando para 4 horas, ou até mesmo os 30%, 35%. Tem gente que precisa de mais. Depende se a pizza é marguerita ou se é 4 queijos e calabresa. Talvez 4 queijos e calabresa mereçam um aumento até aí de 40%. E você estender mais. Então, tem que testar essas comidas, mas tem que ter esta noção. Proteína e gordura, eu tenho que aumentar e dividir a dose. E se eu uso caneta, como é que eu faço? Se você usa caneta, você separa a dose que você usou para o carboidrato. 1 hora depois que você acabou de comer, você pega essas 2 unidades que a gente calculou para a gordura e a proteína, porque elas vão aumentar a glicemia lá na frente, gente. Toda vez que eu oriento um paciente isso, eu compreendo perfeitamente. Ele não faz, que ele tem medo de tomar insulina para dormir. Aí ele acorda hiperglicêmico. A segunda vez ele não faz, até que ele começa a ver que existe essa conversão, que ele acorda hiperglicêmico, aí ele faz. Porque eu sei que dá medo tomar insulina para dormir. Mas tem a gordura ali que está sendo processada e que vai convertendo em glicose e que vai aumentando a glicemia. Além de que a gordura atrasa o esvaziamento gástrico também. Então, até esse carboidrato ele é absorvido de uma forma mais lenta. Vamos lá? Contar a proteína, coisa que não é fácil. Vamos aprender uma coisa prática. Um bife de mais ou menos 100 gramas tem 25 gramas de proteína. Eu preciso dar dose extra, Ana Cláudia? Não. Normalmente, a gente dá dose extra quando essa proteína vai aí 75 a 100 gramas de proteína. Isso corresponde ao quê? Porque às vezes a gente fala, 3 bifes, gente. Então, olha aí esse desenho aí. Você tem, de um lado, um bifezinho do dia a dia e lá você tem quantidade grande. Então, por exemplo, 3 bifes equivalem, em termos de conversão para glicose, a 20 gramas de carboidrato. Olha aí uma dica boa. Se eu como 3 bifes, é como se eu estivesse comendo 20 gramas de carboidrato. Então, eu vou acrescentar esses 20 gramas de carboidrato. Ah, mas vem cá, mas minha glicemia sobe quando eu como 2 bifes. Coloque 10 gramas de carboidrato, 15 gramas, faz uma situação intermediária. Mas é importante a gente ter essa noção. O bife, o pedacinho de frango do dia a dia, não precisa contar essa conversão. Mas à medida em que você passa, em algumas pessoas para 2, e em quase todos, para 3, um churrasco. Churrasco é muito mais, não é não? Hein, Mauro e André, vocês do Sul aí, muito mais, nos churrascos, muito mais carne que se come, e aí que precisa mesmo de orientação, nesses casos, né, de esses churrascos de final de semana. Muita carne aqui no Sul come mesmo, viu, Aninha? Você está certíssima. A glicemia depois do churrasco, a gente come maionese junto, viu? Então... Bicho, porque eu sempre digo ao paciente, mesmo que você não coma a farofa do churrasco, aí vocês fazem farofa, porque aqui tem farofa no churrasco. Tem farofa, então a farofa já tem o carboidrato. Mas tem gente que vai para um churrasco e come só a carne. Carne, cheia de gordurinha, aquela picanha. Aí diz, eu só comi proteína. E quando chega na madrugada ou no outro dia, a glicemia estoura. O que é isso? A gordura, a proteína, convertendo em glicose. Então, vamos lembrar, gente, no churrasco, de fazer a cada 3 bifezinhos, cada 3 pedacinhos de picanha aí, contar 20 gramas de carboidrato, tá bom? Vamos lá. E uma dicasinha, tem muitas pessoas que acham que toma insulina para o carboidrato, está tudo resolvido. A gente precisa sempre lembrar que uma glicemia pós-prandial, ela contempla a quantidade de carboidrato, a glicemia anterior, a atividade física que eu vou fazer depois e eu antecipar o bolos, que é importante, 15 minutos. Imaginem vocês, o paciente vai comer 60 gramas de carboidrato, a glicemia dele está de 85. O paciente vai comer 60 gramas de carboidrato, a glicemia dele está 285. A dose
é a mesma? Não é. Então, é importante a gente saber que, além da dose para o carboidrato, a gente vai ter a dose da correção. Daí vocês já entendem como é que eu vou corrigir se eu não meço minha glicemia antes. Tem que ter a monitorização da glicemia para as refeições. Próximo. E o que é essa correção? Essa correção é feita como? Vamos ver aí? O próximo. Essa correção da glicemia é feita como? A gente chama, cada pessoa deve saber qual é o seu fator de correção ou de sensibilidade. O que é esse fator? É quanto uma unidade de insulina rápida baixa a minha glicemia. A do meu vizinho não serve para mim. Cada paciente tem o seu fator de sensibilidade ou de correção. E na mesma pessoa, às vezes, a depender do horário do dia, o fator de correção é diferente. Por exemplo, chegou uma pergunta aí para Mauro, em relação ao fenômeno do alvorecer. Normalmente, esse fator de correção de manhã é menor, faz com que a pessoa tome mais insulina, porque a resistência à insulina é maior. Então, é importante conversar com seu médico qual é meu fator de correção e se ele é igual durante todo o dia. E para a gente terminar aí, a gente vai falar um pouquinho, avança aí, André, sobre os apps, tá? A gente para a contagem. Na verdade, eu coloquei aí inicialmente, não são apps, mas é que vocês têm a possibilidade de fazer um download gratuito, que é o Manual de Contagem de Carboidrato da Sociedade Brasileira de Diabetes, e essa tabela de quantificação alimentar, onde você pode usar essas fotos e aí delinear a quantidade de carboidrato para cada um, para você checar de tempos em tempos e depois você abandonar nesse sentido de quantidade de carboidrato e vai ficar só com o seu visual, é o aprendizado visual de quanto tem. Próximo, aí a gente tem no Brasil disponíveis 2 apps, você tem o Mi Insulin, que é tanto para Android quanto para iPhone, e ele tem um calculador de bolos, né, que você coloca a quantidade de carboidrato e o fator de sensibilidade, você também tem você pode compartilhar com profissionais de saúde. E o mais conhecido, que é mais antigo, é o primeiro aí, pode passar, André, no mercado, no Brasil, que é o Glic Online, que auxilia a rotina. Nele ele é bem completo, você consegue colocar dados de glicemia, de contagem de carboidrato, tem tabela de contagem de carboidrato, fator de sensibilidade por cada horário, e você se conecta com a equipe médica através de um prontuário eletrônico. Então, é muito útil para alguns pacientes que gostam, não querem fazer muita conta e podem utilizar esses aplicativos para facilitar a sua conta, sua contagem de carboidrato. Eu vou ficar por aqui, estou aqui à disposição para as perguntas. Excelente, muito bom. Chegaram também muitas perguntas aqui, né? Chegaram bastante perguntas para você. Acho que uma das coisas que tem mais dúvidas é a alimentação. Então, a gente vai ter um espaço grande para perguntas no fim, mas antes da gente responder as perguntas, nós temos uma surpresa, uma coisa bastante interessante aqui, que é a nossa convidada especial, né? Queria primeiro chamar a Bianca Fiore, que é uma jornalista, ela também tem diabetes, né? Ela é jornalista da Momento Diabetes, e ela vai falar com a gente aqui sobre algumas iniciativas da revista que podem ajudar as pessoas com diabetes tipo 1 a cuidar da alimentação. Depois nós temos receitas, pessoal, fiquem online, ninguém desconecta agora, porque as receitas da nossa nutricionista são interessantes, acho que é um dos pontos fortes aqui. E depois das receitas nós vamos estar aqui abertos para responder perguntas, a doutora Ana vai estar aqui também para responder as perguntas de alimentação, as dúvidas que tem, tá ok? Então eu queria convidar a Bianca Fiore, jornalista do Momento Diabetes, para dar uma palavrinha para a gente aqui. Olá, tudo bem? Obrigada, doutor André, obrigada, Novo Nordisk. Bom, eu estou aqui para falar que a Momento Diabetes a gente já está aí há 4 anos aí no mercado, né? E como você disse, eu tenho diabetes tipo 1, então a Momento Diabetes é como se fosse uma filha para mim, eu tenho 2 filhas e a Momento Diabetes. E quando a gente foi lançar a revista, foi criar a revista, a gente sempre pensou nessa questão de alimentação, porque é uma das coisas que mais afligem nós, pessoas com diabetes. Eu posso comer isso, eu posso comer aquilo? E por isso que na Momento a gente tem um caderno super especial, que é o Momento Delícia, que é coordenado pela Marta Modi, que vai passar aí a receita para a gente.
E ainda temos 2 culinaristas, né, que é a Lena e a Viviane Bianconi. A Vivi, ela é mamãe pâncreas, assim como a Marta, e a Lena, ela também tem diabetes tipo 1. E o legal desse caderno é que todas as receitas que nós fazemos, elas têm toda a tabela nutricional, a gente se preocupou com a contagem de carboidrato. Cada edição, a gente aborda temas específicos, então a gente já teve sopas, doces, lanches, agora a gente está fazendo um tour aí pelo Brasil, então, nessa edição que acabou de chegar, que é a edição nova, já está o link aí gratuito para todo mundo, a gente está abordando alimentação aqui do Sudeste, alimentos do Sudeste, a próxima é do Sul, doutor André e doutor Mauro, vamos trazer aí as comidas típicas do Sul, né? E eu vou até chamar agora já a Marta, aliás, a Marta vai passar 2 receitas, e essas receitas, se vocês não conseguirem anotar, apesar que é muito fácil, a gente está deixando elas disponíveis lá no site da Momento Diabetes. Então, se você perdeu alguma coisa, depois corre lá para o site da Momento que a receitinha vai estar lá. É com você, Martinha. Agora vamos mergulhar no mundo dos nutrientes, que é a minha paixão. Já prendi o cabelo, vou tirar a aliança, álcool gel que está na moda, né? Todo mundo agora usa. Gente, nós vamos começar com uma receita light dessa edição, que a capa foi dieta anti-inflamatória. Então, eu quis trazer, de propósito, um alimento salgado, porque, como a doutora Ana falou, ele pode ser diminuído em um dos nutrientes, em um dos componentes. Então, eu trouxe aqui meu porta-tempero, aconselho todo mundo a ter, guardar os potinhos em casa e fazer, identifica. E aí eu vou mostrar um sal, esse, por coincidência, é um sal rosa, mas pode ser qualquer sal, tá? E a cúrcuma. A cúrcuma, ela é super rica em compostos bioativos. A gente precisa aprender que alimento não é só carboidrato. Aqui se falou muito, porque é o item que mais interfere na glicemia. Mas os nutrientes é que vão nos trazer saúde ou a falta deles a doença. Isso a gente precisa prestar muita atenção. Então, a cúrcuma é um super aliado. Esses compostos bioativos são não nutrientes. E agora a ciência está tão avançada que a gente sabe que tem nutrientes também com compostos bioativos e que, consumidos ao longo do tempo, ao longo do dia, eles trazem saúde para a gente. Então, olha que fácil. Compra uma cúrcuma em pó, cúrcuma longa, cúrcuma, açafrão da terra, cada lugar tem um nome. Aí você coloca metade da cúrcuma, metade do sal. Acabou. Produto light. Automaticamente você está baixando 50% do consumo do seu sal por dia. Ou faz blend de ervas para misturar com um pouquinho de sal. Aí é a imaginação, e dentro da nossa revista aqui, do Momento Delícia, a gente tem várias receitas que a chefe Alena fez, sal em pasta, gersal, lotado desses compostos bioativos. Lembrando que o brasileiro consome 12 gramas em média de sal por dia. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é 5. Então, a gente precisa realmente se preocupar porque traz doença. E a gente diminuindo o sal, traz saúde. E aí, agora, né, o da vez, que é o brigadeiro de banana, que está todo mundo aí babando, eu vou ensinar vocês. É super simples essa receita da Vi, que é uma mãe pâncreas, como a Bi falou. E ele também vai nos mostrar a junção, a sinergia dos nutrientes. É uma receita zero, porque não vai ter adoçante, não vai ter açúcar mascavo, nenhum tipo. E a gente sabe que o consumo excessivo de açúcar e de adoçante faz mal. Estudos recentes mostram até que alguns adoçantes geram uma compulsão igual ao açúcar. E também ele não é tão interessante para a saúde do nosso intestino, que é algo tão importante, que é onde a gente absorve todos esses nutrientes que a gente está falando aqui, tá? Então, primeira coisa, alimento de verdade. A gente fala muito isso na revista. O que vem em pacote, o que vem embalado, já não tem tantos nutrientes do que vem direto da natureza. É possível fazer toda a alimentação com base na natureza?
Atualmente não, né? A gente sabe que a gente conta com os produtos processados e às vezes até com ultraprocessado. A ideia é diminuir o consumo. Então, a porcentagem da nossa alimentação precisa ser mais alimento de verdade, então aquela ideia precisa descascar mais e desembalar menos. É uma mensagem simples, mas que funciona muito quando a gente busca saúde, tá bom? Então, assim, é super fácil essa receita. A gente vai pegar uma banana prata, essa aqui é nanica. Depois eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma com nanica e outra com a prata, mas eu vou fazer com a banana prata aqui. Então, descascando a banana. Gente, banana é um alimento prebiótico, algo assim que se fala tanto hoje. E o que é um alimento prebiótico? É aquele alimento que vai ajudar as bactérias do bem do intestino. E a gente está com uma superpopulação de bactérias do mal no nosso intestino. O mundo está com esse problema. Por quê? A gente está comendo bem menos frutas, legumes e verduras. O que é recomendável pela Organização Mundial de Saúde? No mínimo 5 porções do FLV, frutas, legumes e verduras. Quantos por cento das pessoas conseguem comer esse mínimo? 23%. Eu vejo o quanto a gente precisa aprender receitas alternativas para colocar isso no nosso dia a dia, mesmo nessa vida corrida e moderna. Então, gente, amassar bastante a banana. Quanto mais amassar, mais ela vai ter aquela função do amido e não vai aparecer no brigadeiro. Aí vai ficar bem lisinho. Amassou, 1 minuto no micro. Ixi, não deu certo, porque caiu o meu negócio de luz, que eu acho que tem muita luz ligada aqui. Espera só um pouquinho. Quem sabe faz ao vivo, né, Marta? Aqui não tem jeito, né? Acho que é só a sua luz que cai aí? A nossa na verdade, é um disjuntor que caiu, acho. Porque acho que tem muita luz acesa para ficar claro aqui. Agora vai. Caiu o disjuntor do chuveiro elétrico, é pior ainda. Na verdade, eu soube que a gente não caiu porque caiu a luz, caiu pelo excesso de participantes que nós estamos lotados na sala aqui, viu? Vamos, né? Ó, 1 minutinho aqui, e aí eu já vou falar um pouco dos outros ingredientes da receita. Então, super rápido, prático, que é o que a gente prioriza no caderno. Eu também sou dona de casa, é impossível, né, ter receitas mirabolantes para o dia a dia. Você tem que tirar um dia para comprar e o outro dia para conseguir fazer a receita, porque é para ocasiões especiais. Agora, no dia a dia, é trazer nutriente com praticidade. Isso é essencial. Então, essa banana vai ficar 1 minuto no micro, a gente já vai tirar. Aí eu vou pôr aqui nesse apoiador. E aí Marta, eu vou colocar Desculpa, só interromper a Marta, que eu não falei, você falou do princípio. O caderno, o tripé do nosso caderno é o que a Marta vai falar agora, é saudabilidade, o custo e a praticidade. São as 3 coisas que a gente preza muito lá no Momento Delícia, né, Marta? Isso mesmo, porque é para usar no dia a dia. A ideia é levar nutriente para o dia a dia das pessoas. Isso aqui é leite em pó. Então, a gente vai colocar instantâneo, tá? Qualquer leite em pó, desnatado, sem ser desnatado, enfim. Aí você vai colocar na banana quente 2 colheres de leite em pó. E aí, quem não pode leite de vaca, motivo que seja, porque é vegano, porque não pode por motivos de alergia e tudo mais, pode ser o leite de coco em pó, tá? Fica gostoso do mesmo jeito. E 1 colher de cacau em pó. Quem me conhece sabe que eu sou a louca do cacau, né? Amo de paixão e dou graças a Deus que não só a minha observação clínica, de tão apaixonada que eu sou pelo cacau, mas os estudos têm comprovado
que o cacau, ele aumenta a sensibilidade à insulina em pacientes. Então, é um super aliado para quem tem diabetes, de verdade, super aliado. Então, por quê? Por causa da quantidade de polifenóis, que é um composto bioativo. Então, colocar cacau, chocolate amargo no seu dia a dia é uma super estratégia para ajudar no controle glicêmico. Além disso, ainda traz alimento para as bactérias do bem do intestino também. Então, veja como é interessante a gente começar a pensar em nutriente, né? Porque a nossa célula precisa muito de nutriente, as nossas células, os trilhões. Então, olha, eu estou aqui amassando e está virando uma pastinha, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aí. Dá para ver, sim. Está vendo bem direitinho, Marta. Você já está conseguindo ver. E é só isso, vocês acreditam? Só isso a receita. E aí eu vou mostrar... para comer daqui. Ah, então, olha, mas é tão fácil que eu quero ver todo mundo fazendo, inclusive quem está assistindo a gente, depois compartilhar, hein? Vou cobrar. Dá para pegar, enrolar isso igual brigadeiro de festinha, assim? Vocês vão ver, é incrível. Porque, assim, não só a ciência da nutrição, como a própria culinária, as técnicas culinárias, elas estão muito avançadas. Então, a gente precisa aprender isso, é meio que show preconceito mesmo, né? E começar a aprender a cozinhar diferente. Para quê? Para o dia a dia. Claro, às vezes a gente quer compartilhar uma receita dessa super gostosa numa festa, e aí até mostrar para as pessoas para quebrar esse preconceito. Mas esse brigadeiro, por exemplo, pode levar na lancheira da criança. Imagina, né? Você pode fazer um almoço low carb e colocar como sobremesa, ao invés da fruta, o brigadeiro de banana. Então, veja que você tem várias alternativas para incluir no seu dia a dia. Olha, está ficando uma pasta homogênea. Dá uma olhada. Este é o verdadeiro zero açúcar, né, Marta? É zero açúcar, sim, zero adoçante. É verdadeiro. E como você falou, totalmente isento de química, né? E barato, gente. A banana é um alimento nosso. Tem em qualquer lugar. Ô, Marta, né? Eu recebi um pedido aqui da minha sócia, da Letícia, para quem está assistindo essa live, fazer essa receita em casa, tirar uma foto, publicar no Instagram e marcar a gente. Vamos ver aí o desafio, o que vocês acham? Já que é tão rápido, tão simples, marca todo mundo aí, inclusive o doutor André, a doutora Ana, o doutor Mauro. Vamos fazer, a gente quer ver vocês fazendo, né? Todo mundo com a mão na massa aí, porque é facinho e nem suja muito a mão. Ó, gente, virou uma pasta. Tá vendo? Dá para fazer bolinha e para comer de colher também. Então, dá. Isso que eu vou mostrar. Vou só lavar minha mão rapidinho aqui. Porque se eu passar gel, o gel vai... Aí depois, com certeza, vão comer, né, aqui em casa. Vocês pegam manteiga, isso aqui é óleo de coco. Eu não tenho muita paciência para lidar com a manteiga, mas também eu quis mostrar que é só colocar alguma base oleosa na mão para você conseguir enrolar. E aquela história, se eu colocasse manteiga para enrolar, a receita não seria vegana no caso de você querer substituir pelo leite de coco em pó. Essa receita pode virar uma receita vegana também, porque hoje a gente tem muitas pessoas que não consomem a proteína animal, né, por vários motivos. Então, umedece a mão. Se tiver muito quente o seu, dependendo do micro, aí você espera para enrolar, tá? Ó, brigadeiro enroladinho aqui. Igualzinho. Aí vocês colocam um pouco aqui, ó. Não pode aqui jogar eu tenho inteiro depois, né, Marta? Oi?
Não pode jogar no açúcar de confeiteiro agora, né? Ah, não, aí eu vou dar dica, né? Esse aqui é o treinamento do olho que a doutora Ana falou, a balança. Qualquer balança. Então, a gente pesa, eu pesei todos os outros para ver rendimento, para contagem de carboidrato, enfim. É importante para quem usa essa estratégia. Então, todos aqueles eu fiz com 12 gramas. Aí pesou, passa no cacau, 100%. Ai, gente, olha isso. Não vou nem comer para não dar vontade. Ó. Tá vendo? Uma trufa. Esse parece uma trufa porque você passou no cacau. Aí você pode passar no coco ralado, fica bem gostoso também. Ou, de repente, até no granulado. Se você quiser passar no granulado, não tem problema nenhum. Vai tão pouco que não vai nem interferir na contagem. Então, dá para fazer super simples. E aí, eu vou mostrar para vocês que o doutor falou, ó, no copinho. Eu fiz no copinho também antes, minutos antes da gente começar. Esse aqui eu fiz com a banana nanica. Então ficou um pouquinho mais mole porque ela estava mais madura. Então eu fiz no copinho e uma receita inteira vão dar 10 brigadeiros, ó, de festa. Vamos ter que jantar brigadeiro de banana, Marta. Pelo amor! Gente, uma delícia isso. Vocês não têm ideia. Parabéns, Martinho. Parabéns, obrigado, valeu a dica, porque eu vou tentar fazer aqui em casa também, que está com cara de ficar gostoso mesmo. Eu gosto mais de comer de colher, mas as crianças gostam de comer as bolinhas, né? Então, acho que tem para todo mundo. Obrigado, Marta, pelas dicas. Ficou excelente mesmo. E ver, esse é só uma, né? Porque a gente sempre tem outras dicas que podem estar na revista ou que você pode pegar com o nutricionista. Sempre tem alternativa interessante para você fazer coisas gostosas e coisas saudáveis, né? Que podem, digo assim, ajudar a não atrapalhar, né? Ajudar a não aumentar mais a glicemia e, ao mesmo tempo, comer comida saudável. Isso é sempre bom demais. Foi excelente, a gente manteve um nível de audiência grande, né, até o final. A gente acho que foi uma das lives com maior audiência hoje, e graças acho que a relevância do que a gente conversou aqui hoje, graças à relevância do conteúdo, das dicas práticas, do Dr. Mauro, né, da doutora Ana e também da Marta aqui. Então, eu queria agradecer aí pela relevância do conteúdo que vocês colocaram aqui para a gente. E nós temos umas perguntas ainda que sobraram aqui. Eu queria jogar essa pergunta para a doutora Ana, que o pessoal estava bastante ansioso aqui para fazer perguntas para a doutora Ana Cláudia aqui. Eles querem saber o que comer, doutora Ana, quando a gente está com a glicemia alta. A glicemia já está alta, o que eu como? Ótimo, André. É importante a gente, nesse momento, é um momento bom para a gente usar a proteína, né? O iogurte, um queijo, um ovo de codorna, né? Abrir mão do carboidrato e usar mais a proteína, porque, inclusive, a proteína dá uma saciedade boa. Então, a orientação é, você está com a glicemia alta, é hora do lanche, ovo de codorna, um queijinho, né? Às vezes tem paciente que gosta de atum, né? Usar proteína mesmo, ou se vai querer muito comer carboidrato, diminui o carboidrato e associa com a proteína. Aí não sei se Marta quer dar alguma outra sugestão. Marta, alguma sugestão para o que comer quando a glicemia já está alta? Eu acho que a gente também pode lembrar de associar os legumes, que a gente falou tanto, né? Que vai trazer esses micronutrientes para o nosso dia a dia, que o nosso corpo está tão em falta hoje em dia. Então, mini cenourinha, mini tomatinho, erva doce, associar isso com uma pastinha rica em proteína. Então, dá aquela ideia do petisco para a família toda, não só para quem está com a hiperglicemia, porque eu que tenho uma adolescente com diabetes, a gente chega para comer e está com hiperglicemia, a família inteira não vai se alimentar e deixar ela para trás, né? Então, aí a gente petisca e aí depois, de forma adequada, e depois se alimenta quando a glicemia dela baixa. Excelente. Mais uma aqui, a vida como ela é. Vamos falar de realidade.
Costumo tomar cerveja no final de semana e sempre tenho hiperglicemia. Quer dizer, a pessoa que fez a pergunta gosta de uma cervejinha e diz que quando ela toma uma cervejinha, a glicose sobe pra caramba. O que fazer, Ana? O que fazer, doutora Marta, Mauro Scharf? O que vocês têm de dica aí para nós? Por isso que a gente teve aquele trocadilho aí, né, Mauro, da questão da hiperglicemia durante a bebida alcoólica, porque a cerveja tem cevada. A cerveja tem carboidrato. Então, enquanto a pessoa está tomando a cervejinha, muitas vezes está petiscando também um aipimzinho frito, uma batatinha frita, uma carne do sol com farofinha, e como ela está bebendo álcool, acha que não precisa. Então, é importante contar mais ou menos a quantidade de copos de cerveja que a pessoa está ali tomando. Muitos pacientes que têm o hábito, aqui não cabe a mim ficar dizendo que deve ou não deve, não é esse o momento, mas de ficar tomando várias cervejas em grupo, em turma, eles esquecem de tomar insulina. E, às vezes, precisa tomar no início, às vezes, continua bebendo um pouco mais, tem que tomar para que, no mínimo, você não termine esta manhã ou tarde ou noite de cerveja muito hiperglicêmica. Então, a minha dica é: você deve realmente fazer uma estimativa do quanto você vai beber e usar a insulina bolos para o carboidrato da cerveja. E se usar mais ou consumir carboidrato de tira-gosto, usar no meio do consumo também. Não é dizer, hoje vai subir e largar para lá, não. É isso aí, eu vou concordar com a Ana, algumas bebidas sobem inicialmente, e mesmo essas, cuidado, porque conforme a quantidade de álcool, você ainda está no risco de fazer hipoglicemia depois. E eu não conheço ninguém que só tome uma cervejinha, ponto. É a cervejinha mais um petisquinho, e essas coberturas aí são fundamentais, mas mesmo assim, vai subir no momento, conforme a quantidade de álcool, cuidado, porque lá na frente você pode, então, ter a hipoglicemia, tá? Mais uma aqui. É melhor usar pouco açúcar ou adoçante? Aí eu acho que a gente precisa ver o que chama de pouco açúcar, né? Ou adoçante, o quanto é esse adoçante. Então, eu acho que, assim, se a pessoa tem pacientes que não gostam de adoçante, né? Tem pacientes que não gostam, não usam, e eu acho que, assim, se é uma quantidade muito pequena, uma colherzinha de café, algo, isso não vai comprometer tanto a questão da quantidade de carboidrato diária desse paciente, né? Então, tem pessoas que têm aversão a adoçante, e toma um cafezinho no meio da manhã, no meio da tarde, às vezes com um pouquinho, uma colherzinha de café de açúcar. Aí você vai contabilizar dentro do seu carboidrato. Mas é muito complicado você dizer em termos de saúde. O ideal é não usar, né? Nem o adoçante, nem o açúcar, mas aí você vai jogar o que é que na sua rotina se encaixa melhor, né? Ok. Marta, para você essa pergunta. Onde conseguir essas receitas maravilhosas? No nosso caderno, né? Que é feito com tanto carinho, com tanta pesquisa, tantos chefes que participam. A gente sempre, como a Bi falou, a gente sempre tem um tema e realmente a gente trabalha muito nesse caderno, com muita responsabilidade. E a gente experimenta tudo. Então, eu sou uma pessoa, eu não gosto de receita estranha, que não tem sabor, sabe? Nunca fui assim. Eu gosto de comer. Aliás, eu trabalho com alimento. Então, eu tenho que gostar do alimento. E a história de coisas muito esquisitas gera um preconceito, porque é aquela coisa, esse salgado maromba, esse doce maromba. Não, tem que ser com sabor, tem que ser possível, tem que ser gostoso. Então, no Momento Delícia, a gente tem várias receitas similares a essas. Ótimo. A Labi mostrando. Aproveita, conta para a gente aqui que já estão perguntando quantos gramas de carboidrato tem cada brigadeiro. E, além disso, estão perguntando também se dá para colocar chocolatado diet no lugar do cacau. Então, cada brigadeirinho desse tem 12 gramas de peso, 4 de carboidrato. Mas lembra que um brigadeirinho desse aqui, ele tem o quê? Uma densidade nutricional altíssima.
O que é isso? Ele é lotado de nutriente. Diferente, se eu coloco um achocolatado diet, olha a lista de ingredientes do seu achocolatado diet. É imensa. Metade dos ingredientes eu não conheço, porque não é alimento de verdade. São produtos feitos na indústria. Então, ele é um produto ultraprocessado. O cacau não, ele é um produto processado. E ele é lotado do quê? Polifenóis, que a gente vai ter benefícios na nossa flora intestinal e até ajuda na questão da glicemia. Não é que a gente não vai tomar remédio, nem aplicar insulina, não é isso. Mas ele vai ajudar ao longo do dia. Então, é muito benefício para a gente substituir por um produto que não tem o mesmo benefício, na minha opinião. Muito bom. A doutora Ana, estão perguntando para você aqui se arroz branco faz mal. A pessoa tem diabetes, né, e quer saber se arroz branco faz mal para ela. Olha, em termos de quantidade de carboidrato, ela não difere, como eu falei, do arroz integral, mas não tem fibra como o arroz integral. Então, em termos de glicemia, por exemplo, a capacidade de elevar a glicemia do arroz branco é infinitamente superior à do arroz integral. É uma curva que você vê que o arroz integral eleva a glicemia por cada fibra. E como Marta mesmo já falou, se tem fibra, é melhor para a saúde, é melhor para o intestino, é melhor para a saúde em geral. Então, em podendo usar o arroz integral é melhor, mas não implica que o paciente com diabetes ele tem que levar sua caixinha de arroz integral para o almoço de família, como eu tinha uma paciente. Claro, ele vai no almoço de família, ele come arroz branco. Mas no dia a dia, ele deve priorizar o arroz integral, em termos de qualidade nutricional, mas em termos de quantidade de carboidrato, elas não diferem. Obrigado, doutora Ana. Olha só, doutor Mauro Scharf tem uma pergunta para você aqui. A pessoa quer saber se quando ela vai fazer exame no laboratório de manhã, cedo, em jejum, se ela tem que aplicar a insulina antes ou depois do exame. Ok. Uma pergunta muito interessante, André, e aí que tem duas respostas que são bem diferentes, uma a normal e a outra para abrir um pouquinho a cabeça. Tá? A resposta normal é lembrar que a pessoa com diabetes tem prioridade para fazer esse exame, porque o jejum dela, por mais tempo, pode torná-la tanto hipoglicêmica, se tiver com insulina basal ainda com ação forte, quanto hiperglicêmica, se a insulina basal dela já tiver acabado. Então, as duas coisas a gente vê. Então, lembrar que ela pode pedir pela prioridade, tá certo? Eu oriento meus pacientes para aplicarem a insulina imediatamente após, né, a realização do exame e a tomada do cafezinho no laboratório. Toma junto lá. Tá certo? A insulina basal em si, se a gente entender que ela mantém um período de 24 horas, ela talvez não importe tanto, tá? Mas, às vezes, como eu disse, pessoas que estão com uma ação mais forte da insulina basal podem ter hipoglicemia também, tá? Então, agora vem a resposta fora da casinha. Vocês sabiam que nem todo exame precisa de jejum? Então, aí vai o tipo de exame que você vai fazer. Vai testar os hormônios da tireoide, né? Vai fazer exames de urina, vai fazer outros exames que não requeram o jejum, você pode daí passar, né? Hemoglobina glicada. Para outro período você pode passar. A hemoglobina glicada ela é o reflexo de 3 meses, tá certo? A própria glicemia, tá? Eu, por exemplo, importo de um paciente meu fazer no período de tarde, que eu sei que a glicemia não é de jejum, mas eu tenho a monitorização dele todos os dias, eu tenho a ponta de dedo. A glicemia de jejum no diabético tipo 1, ela não é tão importante como no diabético tipo 2, que às vezes você vai ajustar um antidiabético oral, né, pela glicemia de jejum. Tá? Então, a pergunta fora da casinha é, converse com o seu médico, porque às vezes você pode ir no horário que o laboratório está vazio, está light, dependendo do tipo de exame que você tiver. Tá? Mas retarde sim. Se você vai fazer no horário com necessidade de jejum, retarde e peça prioridade no laboratório, você tem direito de fazer isso. Certo. Eu tenho uma paciente aqui que pergunta se faz diferença tomar água, se você precisa mexer com a contagem de carboidratos. Para a doutora Ana, quando toma muita água, muda a contagem de carboidrato ou é a mesma coisa? Eu entendi, André, que é água na refeição, né? Ela quer saber se um copo d'água, por exemplo, se ela tomar junto com comida, vai aumentar ou diminuir a quantidade de carboidratos.
Se faz diferença Ela vai perder o apetite, né? Ela vai perder o apetite e vai comer. Em termos de absorção de carboidrato, não, mas eu estou imaginando que ela está falando beber água junto com a refeição, né? Ela quer saber se ela muda a conta, se ela contou carboidrato e depois água junto, se vai mudar a contagem. Não. Não muda a contagem, né? Não. Doutor Mauro, nas cidades que têm baixas temperaturas, essa pessoa que mora no sul do país e quer saber se nas cidades que têm baixas temperaturas, o inverno, os dias muito frios, pode danificar a insulina, onde é que ela deve ser armazenada? Bom, no Brasil a gente não tem cidades com tão baixa temperatura, exceto Santa Catarina, a Serra Catarinense, que eventualmente a gente tem temperaturas muito baixas. Mas isso não ocorre dentro da nossa casa, tá certo? Então, vamos lembrar que a insulina ela fica na porta da geladeira, geralmente, né, quando está fechada, e depois no meio ambiente. E raramente você vai ter dentro de casa temperaturas inferiores a 5 graus. Então, a insulina não pode congelar, ela não pode baixar demais essa temperatura a nível de congelamento. Então, expor no ambiente onde está nevando, expor no ambiente que esteja temperaturas abaixo de zero, pode não ser adequado. Então, sempre procurar proteger a insulina se você for se expor. Mas dentro de casa, raramente a gente vai ficar, né, com temperaturas assim, tá? Você protege ela na geladeira, que a geladeira mantém a constância, né, dos 5, 6 graus, e você protege ela do frio de fora com o frio da geladeira, tá? Você vai estar seguro assim. Obrigado, Mauro. Olha só, essa aqui eu vou jogar para você, Marta. Eu me chamo Renato, tenho diabetes tipo 1 e gostaria de saber se a farinha branca faz mal, porque eu já estou há 1 ano usando só farinha integral e queria saber qual das duas é melhor, a integral ou a branca, e se tem alguma quantidade segura. Então, sempre o cereal integral, que tem aquela capinha, ele vai ter mais fibra. Aquilo que é a fibra, quanto mais refinado, menos nutrientes ele vai ter, como foi o caso do arroz branco. Então, claro que quando a gente substitui, a gente sai ganhando porque vai ter mais fibra. Quantidade, não tem. Eu acho que uma coisa que a gente seria interessante a gente comentar aqui, as pessoas estão perguntando muito de alimentos isolados. A gente precisa lembrar que precisa ter a combinação correta dos alimentos. Então, por exemplo, se eu vou comer arroz branco, tem muitas crianças que não comem arroz integral de jeito nenhum, mas você associa um legume, uma verdura, ou mistura, por exemplo, a quinoa branca com arroz branco, já fica um arroz integral. Então, aí a proteína, quer dizer, essa combinação alimentar é que é a grande sacada, e não o alimento isolado. E nada em excesso é bom. A gente também gosta muito de uma coisa e fala, isso eu tenho aval para comer. Não, é tudo um equilíbrio. Para quem tem diabetes e para quem não tem diabetes, é igual, não tem diferença. Muito bom, obrigado, Marta. Gente, a gente tem que encerrar, infelizmente, né, porque as perguntas continuam chegando, a gente tem ainda uma quantidade boa de perguntas para responder, mas a gente não vai conseguir dar conta de todas, porque o nosso tempo já tá encerrando aqui, né? Mas for assim, eu só posso agradecer imensamente aos nossos convidados, ao doutor Mauro, à doutora Ana, a Marta com as receitas e dicas aqui, a Bianca da Momento Diabetes também, porque foi, assim, excelente. Eu acho que todo mundo que assistiu do começo ao fim essa live saiu com alguma informação nova, com alguma dica interessante que vai aplicar desde hoje mesmo, desde amanhã, já no seu dia a dia. Então, foram dicas realmente muito práticas e que, com certeza, vão ajudar a vida de muitas pessoas que estão assistindo. E tenho que agradecer também a audiência, né? Quem está aqui conosco na live, do começo ao fim, muitas pessoas. Eu não posso dizer isso oficialmente, mas parece que nós chegamos perto, ou batemos o recorde de audiência de lives aqui. Foi muita gente mesmo que acompanhou do começo ao fim a nossa apresentação, então isso nos deixa bastante felizes e é muito gratificante também, né? E tenho que agradecer também, então, a Novo Nordisk por essa oportunidade, a Momento Diabetes também, que está com a gente aqui, né, favorecendo, fazendo com que a gente tenha essa oportunidade de estar aqui dando informação de qualidade para as pessoas com diabetes. Então, gente, muito obrigado pela... Obrigada. Obrigada. Muito obrigado para quem apresentou
E foi, assim, excelente, excelente mesmo. Eu mesmo aprendi muita coisa hoje. Bora fazer brigadeiro de banana. Todo mundo vai jantar brigadeiro de banana hoje. Eu não aguentei. Na foto, viu, André? Você fazendo. Quero ver se eu consigo, se vai dar certo, né? A receita está no Insta também, tá, gente? Quem quiser já está lá, a receita. Já jogamos lá para vocês. Excelente. Então, gente, brigadão. Beijo grande a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo a todos aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.